Alô você! Estamos no curso de Direito Penal falando sobre parte de Lei Penal no Tempo e Lei Penal no Espaço, parte 5. Eu sou Franklin Lobato e nós vamos continuar falando sobre Lei Penal no Espaço. Bom, nós falamos na aula passada que a lei excepcional é aquela que visa atender situações anormais da vida social. Demos o exemplo de leis que são publicadas na época de guerra, leis que foram publicadas na época da pandemia da Covid. Falamos que a lei temporária, ela aparece no sistema jurídico penal com a data do início e a data do término, ou seja, ela é previamente agendada. E explicamos que elas servem para atender às necessidades estatais transitórias, tais como guerra ou calamidade, perdurando por todo o período considerado excepcional. Eficácia da lei penal no espaço. Bom, a necessidade de se apresentar soluções aos casos em que o crime viola interesses de dois ou mais países. Eu tenho situações em que o crime pode ser praticado, por exemplo, um cidadão na fronteira da Argentina, lá no Rio Grande do Sul, ele então atira num paraguaio que está na Argentina. Esse paraguaio é levado muito mal para o hospital e morre no Uruguai. Como é que eu vou, então, solucionar esses casos que violam o interesse de dois ou mais países? E aí eu tenho que me valer da extraterritorialidade. E ela é formada por 5 princípios. Vamos ver esses princípios? O primeiro princípio nós já vimos, é o da territorialidade, que aplica-se à lei do país em cujo território ocorreu o crime, sem levar em conta a nacionalidade do autor ou da vítima. Então, aplica-se a lei do país em cujo território ocorreu o crime. Se o crime ocorreu no território argentino, no nosso exemplo, eu não levo em consideração a nacionalidade do autor, que é paraguaio, que é brasileiro, e nem o da vítima, que é paraguaio. Eu tenho as exceções ao princípio da territorialidade. Então, a regra é que eu aplico a lei penal à lei do país em cujo território ocorreu o crime. Mas eu tenho que falar aqui para vocês das exceções, que são navios e aeronaves e representantes de países estrangeiros. Primeiro, vamos falar um pouco dos navios e aeronaves. Se eles forem públicos, eles pertencem ao Estado brasileiro. Portanto, integram as Forças Armadas e são os que são requisitados na forma da lei para missões militares e os chamados vasos de guerra. Esses navios, que são públicos, ou aeronaves, que são aviões que são das Forças Armadas, eles sendo públicos, eles têm o que nós falamos uma linguagem jurídica, imunidade de jurisdição. Ou seja, eles só obedecem à lei do seu país de origem, não se submetendo à jurisdição do país em que se encontram. Então, por exemplo, se um brasileiro mata um paraguaio num navio de guerra brasileiro, eles têm imunidade de jurisdição, mesmo que eles estejam em águas argentinas, ele não responderá, porque ele tem imunidade, portanto, só obedece à lei do país de origem. No caso, uma aeronave brasileira, um navio brasileiro só está, nesse caso, obedecendo o país de origem. Então, nós temos aí a extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? O que é a territorialidade da lei penal? O princípio da territorialidade indica que o Estado em cujo território foi cometido o crime é o competente para julgar o delinquente e aplicar a respectiva sanção penal. Já a extraterritorialidade
é o princípio que consiste na aplicação da lei brasileira nos crimes cometidos fora do Brasil. Acabei de falar de um navio de guerra brasileiro. Se for cometido qualquer crime dentro do navio de guerra brasileiro ou de um avião de guerra brasileiro, uma aeronave, nós teremos aí a extraterritorialidade, porque, sendo vaso de guerra, ele vai ter imunidade de jurisdição. O que é intraterritorialidade? Uma boa pergunta. É a lei estrangeira aplicada por um juiz estrangeiro a um crime cometido no Brasil. São os casos de imunidade diplomática, onde aplica-se a lei estrangeira julgada por um juiz estrangeiro. Imagine que ocorra um crime na Embaixada da França em Brasília. Nós teríamos aí um assassinato dentro da Embaixada da França. E como tem imunidade diplomática, as pessoas vão ser julgadas pelo juiz francês e, portanto, eu teria uma intraterritorialidade, que a lei estrangeira francesa será aplicada pelo juiz francês a um crime cometido no Brasil dentro da embaixada, mas que foi julgado pela Justiça da França. Bom, uma outra questão interessante que me perguntam sempre é extradição ativa e extradição passiva. O que é? Eu tenho a extradição ativa quando o governo brasileiro aqui requer a extradição de um foragido da justiça de outro país. Então, tive um caso, já tive vários casos de brasileiros que praticaram crimes aqui e fugiram para a Itália, fugiram para os Estados Unidos e, portanto, quando o Brasil pede a extradição, é uma extradição ativa. Quando é a passiva? A extradição passiva é a extradição que ocorre quando um determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro. Nós já tivemos também algumas situações de mafiosos, traficantes que vêm se refugiar aqui e cuja a extradição é solicitada, por exemplo, o caso de traficantes que são extraditados para os Estados Unidos. Bom, e os navios privados, professor Franklin? Os privados, eles pertencem a particulares e, portanto, são os navios mercantes, os de passageiros, os navios de carga. Esses navios privados, eles não gozam de imunidade de jurisdição, ou seja, eles só se submetem à jurisdição do país em que se encontram. Então, um navio de passageiros em mar territorial argentino, um brasileiro assassino, um paraguaio, dentro desse navio, como ele não tem imunidade, ele vai se submeter à jurisdição do país em que ele se encontra, no caso, a Argentina. Representantes de países estrangeiros. Nós falamos ainda agora, rapidamente, sobre a questão do agente diplomático. O agente diplomático é aquele representante de seu país de origem. É o embaixador, são os secretários, pessoal técnico em âmbito político, gozando de imunidade de jurisdição. Então, nós falamos aí na intraterritorialidade. Se um embaixador mata um secretário dentro da embaixada francesa, nós teremos aí um crime no âmbito político, gozando de imunidade, será julgado pela França e, portanto, teoricamente, ele terá que teremos aí o cumprimento de uma sentença estrangeira. Só obedecendo à lei do país de origem e, portanto, não se submetendo à jurisdição do país em que se encontra. Essas imunidades ainda alcançam o chefe de Estado estrangeiro, se ele estiver em visita ao país, e os membros de sua comitiva também têm imunidade por serem representantes diplomáticos. Mas os agentes consulares que representam seus países em âmbito comercial e administrativo, eles representam o interesse dos cidadãos, portanto, eles não gozam de imunidade de jurisdição e se submetem à jurisdição do país em que se encontram. Então, se um agente consular mata
um cidadão, um agente consular francês, mata um cidadão paraguaio dentro de uma repartição pública brasileira, ele não goza de imunidade de jurisdição e ele será submetido à jurisdição brasileira. Vamos falar um pouco agora do princípio da nacionalidade ou personalidade. Nós já falamos da territorialidade e agora eu tenho que falar da nacionalidade ou personalidade. Aplica-se a lei do país da nacionalidade do agente criminoso sem levar em consideração a nacionalidade da vítima e o lugar onde praticou-se o crime. Então, aqui, pelo princípio da nacionalidade ou personalidade, se aplica a lei penal do país da nacionalidade do agente, sem levar em consideração a nacionalidade da vítima e o lugar onde praticou-se o crime. Se o brasileiro, no nosso exemplo, que matou o paraguaio em território argentino, que veio a falecer no Uruguai, eu teria aí a nacionalidade do agente é brasileiro e, portanto, se aplicaria a lei brasileira. Princípio real ou de defesa ou de proteção. Aplica-se a lei do país da nacionalidade da vítima, não importando o autor ou lugar do crime. Veja que aqui eu teria a nacionalidade da vítima, no nosso exemplo, é um paraguaio, não vai importar o autor, que é brasileiro, e nenhum lugar onde ocorreu o crime, na Argentina, portanto, aí eu teria o princípio real de defesa. Professor, então, todo brasileiro que sofrer um ataque em qualquer lugar do mundo, o Brasil pode processar e julgar pelo princípio de real de defesa? Sim, com exceção das imunidades diplomáticas. E aí eu tenho também o princípio da justiça penal universal, onde aplica-se a lei do país, em cujo território o criminoso foi preso, não importando o autor, a vítima ou o lugar do crime. Imagine que no nosso exemplo, que o brasileiro atirou no paraguaio que estava no território argentino e ele foi levado no Uruguai, e lá para o Uruguai ele morre e o próprio criminoso é preso no Uruguai. Eu teria aí o lugar onde ele foi preso, portanto, o Uruguai como competente para processar e julgar. É uma teoria um pouco utópica, porque normalmente o princípio da justiça penal universal, ou justiça cosmopolita, em que o agente fica sujeito à lei do país, normalmente o próprio país não se interessa se não for vítima o seu nacional ou se o agente não for nacional. De qualquer forma, esse princípio é importante, ele é válido e, portanto, o sujeito fica sob a jurisdição do país onde ele foi encontrado, não importando a sua nacionalidade, bem jurídico lesado ou local do crime. Representação. Aplica-se a lei do país da nacionalidade de navios e aeronaves privados em território estrangeiro, quando o país não se interessar pelo julgamento. Atenção, eu tenho navios e aeronaves privados que não gozam de imunidade de jurisdição, eles estão em território estrangeiro, mas o país não se interessou pelo julgamento. Nesse caso, vai se aplicar a lei do país da nacionalidade do navio ou aeronave. Então, imaginemos que uma companhia aérea brasileira, acontece um crime dentro da companhia, dentro do avião, e aí eles estão, por exemplo, nos Estados Unidos, e as autoridades americanas não se interessam e, portanto, vai ser julgado pelo Brasil. O território nacional, ele se estende às aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontrem. Meus amigos, na próxima aula nós vamos falar sobre o princípio da territorialidade temperada. Que é o princípio da territorialidade temperada? Mas nós vamos falar na próxima aula. Alguma dúvida, alguma pergunta?